Há um instante no amanhecer em que o mundo parece em silêncio, e nesse silêncio, Deus sussurra àqueles que estão prontos: acorda, eu te dei um propósito, eu te dei o poder de criar. Hoje, esse poder desperta dentro de você, porque não há riqueza mais sólida do que a que nasce da sabedoria. E não há sabedoria mais pura do que a que vem do alto. A verdadeira prosperidade não surge de um golpe de sorte, mas do entendimento espiritual de que cada pensamento, cada palavra e cada ação carregam uma semente de abundância. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertava: para acreditar de verdade, é preciso alinhar o pensamento com uma força maior, com o divino. E é nesse ponto que a sabedoria celestial se torna a ponte entre o sonho e a realização. Quando você desperta pela manhã, não desperta apenas para mais um dia. Você desperta para um campo invisível de oportunidades, onde Deus deposita ideias, conexões e caminhos. Mas só os sábios percebem. Só quem busca a direção divina consegue ver a prosperidade que está disfarçada nos detalhes simples, numa conversa, num novo projeto, numa ideia que parecia pequena, mas carrega grandeza. O Salmo 112 nos ensina que aquele que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos é abençoado com riquezas duradouras. Isso significa que a riqueza verdadeira não é uma corrida desenfreada atrás do dinheiro, e sim um caminhar seguro, guiado pela sabedoria. Porque o dinheiro pode até abrir portas, mas apenas a sabedoria divina constrói casas que permanecem em pé. Hoje, você não está apenas ouvindo palavras, está sendo chamado a acordar sua mente espiritual. A sabedoria que transforma realidades está pronta para agir dentro de você. E quando você se conecta a essa consciência divina, a vida começa a se alinhar. O que era confuso, clareia. O que era escasso, floresce. O que parecia impossível se torna alcançável. Porque prosperar não é sobre ter mais, é sobre ser mais consciente, mais disciplinado, mais conectado com o Criador que habita em você. O amanhecer de hoje traz uma promessa. A riqueza está a caminho, mas ela virá pela sabedoria. E essa sabedoria não está longe. Ela mora em você, esperando apenas o momento de ser despertada. E se você crê na promessa desse seu novo amanhecer, comente abaixo: eu desperto a sabedoria divina. A sabedoria divina é o verdadeiro ouro invisível. É ela que guia a mente, acalma o coração e revela os caminhos escondidos da prosperidade. Enquanto muitos correm em busca de atalhos, a sabedoria ensina a caminhar em terreno firme, com propósito, fé e direção. E é nesse ponto que a riqueza se torna mais do que números. Ela se transforma em um reflexo da sua comunhão com o Criador. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um propósito digno. Mas o que faz esse propósito florescer é o poder da mente orientada por uma fé viva. Hill acreditava que a mente humana é como um ímã, atraindo aquilo que mais ocupa o seu pensamento. E quando esse pensamento está alinhado com os princípios divinos, a vida começa a responder com oportunidades, conexões e crescimento. O Salmo 112 fala de um homem que teme ao Senhor e se alegra em seus mandamentos. Esse temor não é medo, é reverência, é amor. É o reconhecimento de que Deus é a fonte da inteligência, da inspiração e da prosperidade. Quando essa consciência desperta, você para de lutar contra a vida e começa a cocriar com o divino. Você entende que a sabedoria é o verdadeiro alicerce da riqueza, porque sem sabedoria o dinheiro se perde, mas com sabedoria ele se multiplica e gera propósito. Todos os dias, ao nascer do sol, o universo te oferece uma nova chance de recomeçar. E Deus, com sua infinita bondade, renova as oportunidades que te cercam. Talvez ontem as portas parecessem fechadas, mas hoje, com a mente renovada pela fé, você pode enxergar frestas que antes estavam ocultas. A sabedoria divina não muda apenas o que você vê, ela muda como você vê. E quando o olhar muda,
a realidade muda junto. A construção da riqueza começa dentro de você. Ela não nasce de circunstâncias externas, mas do poder que habita na sua mente e no seu espírito. Por isso, a oração e a ação caminham juntas. Orar é alinhar-se com a sabedoria de Deus. Agir é manifestar essa sabedoria no mundo. A prosperidade se manifesta quando o espiritual e o prático se unem. Quando você entende que Deus age através de suas mãos, de suas ideias, de suas decisões. É nesse equilíbrio entre fé e ação que a verdadeira riqueza floresce. Não há limites para aquele que acredita e se move com sabedoria. E não há escassez para quem aprende a reconhecer a abundância que o rodeia. A prosperidade não está apenas no que você possui, mas na sua capacidade de multiplicar o que recebe, seja um talento, uma ideia ou uma oportunidade. Por isso, neste novo amanhecer, permita que a sabedoria divina te conduza. Deixe que Deus direcione seus passos, suas metas, suas escolhas. Cada decisão guiada pela sabedoria do alto é um tijolo na construção da tua riqueza, não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. E lembre-se, a mente é o solo. Os pensamentos são as sementes. E a fé é a água que faz tudo crescer. E se você deseja manter essa energia de sabedoria e prosperidade em sua vida e ter um propósito a cumprir, inscreva-se no canal Prosperidade Rio e todos os dias dê novos passos rumo ao seu sucesso. Há uma batalha silenciosa que acontece todos os dias, antes mesmo de qualquer passo, antes de qualquer decisão. Essa batalha não está do lado de fora, mas dentro da mente. E é ali que muitos perdem o direito de viver a prosperidade que Deus preparou. Quantas vezes a dúvida sussurra, eu não consigo? Quantas vezes a escassez se disfarça de prudência e o medo se veste de bom senso? Essas vozes não vêm de Deus. Elas são ecos antigos, crenças plantadas em corações que esqueceram o próprio valor. O verdadeiro conflito da prosperidade não está no dinheiro que falta, mas na consciência adormecida que não reconhece o poder divino que carrega. Napoleon Hill dizia que a pobreza é um estado de mente antes de ser uma condição de bolso. E é exatamente aí que a sabedoria divina precisa agir, na mente. Deus não te criou para viver em escassez. Ele te criou à sua imagem, com capacidade de criar, de expandir, de manifestar. Mas o inimigo espiritual da prosperidade é a limitação mental. Aquela que diz que riqueza é pecado, que o sucesso é para os outros, que a abundância é inalcançável. Essas são mentiras que te afastam da verdade. Você nasceu para florescer. O Salmo 112 declara que o justo será abençoado e que bens e riquezas haverá em sua casa. Mas o Salmo também diz algo mais profundo. A sua justiça permanece para sempre. Isso significa que a prosperidade verdadeira não é instantânea, e sim construída pela integridade e pela constância. A sabedoria divina ensina que o dinheiro sem propósito se perde e que o propósito sem disciplina se desfaz. Por isso, o conflito não é contra o mundo, é contra as distrações que tentam te afastar da tua essência espiritual. A mente humana tem o poder de ser o seu maior aliado ou o seu maior sabotador. Quando você alimenta pensamentos de escassez, você fecha as portas da abundância. Mas quando decide alinhar sua mente com a sabedoria de Deus, o impossível se move. Hill ensinava que a fé é a única antídoto para o fracasso. E essa fé não é apenas acreditar que vai dar certo, é agir como quem já venceu. Porque a ação guiada pela fé abre caminhos que a lógica nunca compreenderá. A sabedoria divina não elimina as dificuldades, mas te ensina a vencê-las. Ela te mostra que cada desafio financeiro é uma lição de crescimento, e cada queda é uma oportunidade de realinhar o coração com o propósito. Quando o medo tenta te paralisar, a sabedoria te lembra: o medo é uma sombra, e a sombra só existe porque há luz. A luz está em você. Deus te colocou nesse mundo com dons, talentos e uma mente capaz de criar riqueza, não apenas para ti, mas para abençoar muitos. Mas há um inimigo silencioso e perigoso: a pressa. A ansiedade de querer tudo agora
é o oposto da sabedoria. O ouro verdadeiro se forma no tempo certo. A semente precisa do processo para se transformar em árvore, e assim é com a prosperidade. Ela precisa de preparo interior. Deus não te entrega o que tua mente ainda não está pronta para administrar. Por isso, a espera às vezes é a prova da fé. E aquele que permanece firme em meio à demora é o que realmente aprendeu a confiar. O conflito é necessário. Sem ele, não há crescimento. Sem luta interna, não há maturidade espiritual. A mente que aprende a vencer o medo se torna um canal livre para a abundância fluir. E quando você entende isso, percebe que o conflito nunca foi uma barreira, foi um treinamento. A sabedoria divina transforma o caos em clareza, o medo em fé e a dúvida em decisão. E é essa transformação interior que muda tudo do lado de fora. Porque prosperidade é consequência da harmonia entre pensamento, emoção e espírito. E é nessa harmonia que o homem se torna coautor da própria realidade. Quando a mente se alinha à sabedoria de Deus, o coração se acalma. E quando o coração se acalma, a ação se torna certeira. O que antes parecia distante começa a se aproximar. A riqueza deixa de ser um sonho e passa a ser um estado natural de quem entendeu que Deus é a fonte e a sabedoria é o caminho. Há um instante na caminhada espiritual em que tudo muda. Não é quando o dinheiro chega, não é quando a oportunidade aparece, é quando o coração compreende a verdadeira riqueza não começa fora, mas dentro, e quando essa compreensão nasce, nada mais volta a ser igual. O que antes era luta se torna lição, o que antes era escassez se torna solo fértil, e o que antes parecia impossível se transforma em testemunho. É nesse ponto que a sabedoria divina desce sobre a mente como um raio de luz, dissipando toda a confusão, toda a dúvida, todo o medo, e a alma desperta para o propósito que sempre esteve ali, silencioso, esperando ser ouvido. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas, mas na verdade eles são sementes espirituais. E quando essas sementes são plantadas na terra da fé, o impossível começa a florescer. Cada pensamento guiado pela sabedoria de Deus é uma ordem ao universo. Eu confio, eu acredito, eu estou pronto para prosperar. E o universo, obediente às leis divinas, começa a responder. Nesse momento, tudo ganha sentido. Você entende por que alguns caminhos se fecharam, por que certas pessoas se afastaram, por que algumas portas não se abriram antes. A sabedoria divina estava preparando você para um nível mais alto de administração, para que a riqueza não te dominasse, mas te fortalecesse. Porque o dinheiro sem sabedoria é peso, mas o dinheiro com sabedoria é instrumento. O Salmo 112 diz que a geração dos justos será abençoada. Isso significa que a prosperidade que nasce da sabedoria divina transcende o indivíduo. Ela não se limita à conta bancária. Ela alcança a família, os filhos, os projetos, os sonhos. A riqueza que vem de Deus é contínua, porque está fundamentada em princípios eternos. Ela não se abala com crises, não se apaga com o tempo, porque não depende apenas de circunstâncias, depende de conexão espiritual. A sabedoria divina é o mapa invisível da abundância. Ela mostra o caminho mesmo quando não há estrada. Ela acende uma luz mesmo quando há escuridão. E é por isso que aquele que caminha com Deus nunca está perdido, apenas sendo guiado. Hill chamava isso de a força do pensamento direcionado. A Bíblia chama de fé com obras. E quando as duas se unem, o homem se torna imbatível. Acordar pela manhã com sabedoria é acordar com poder. É começar o dia sabendo que cada ação, cada escolha, cada palavra pode multiplicar a prosperidade em tua vida. Porque o ouro espiritual é a clareza, e a clareza gera decisões certeiras. Deus te dá ideias, te inspira, te conecta com pessoas certas, mas é a sabedoria que te faz reconhecer esses sinais e transformá-los em bênção. Por isso, quem anda com sabedoria nunca depende da sorte, depende de Deus. A partir desse momento, a tua mente começa a entender que prosperar é servir, que riqueza é expansão
E expansão é amor em movimento. A abundância que vem de Deus não oprime, ela liberta. Não isola, ela compartilha. Ela não se orgulha, ela agradece. E quanto mais você agradece, mais portas se abrem. Porque o coração grato é o solo onde Deus mais planta. A sabedoria divina te ensina a administrar o invisível. Ela molda o teu pensamento para que as ideias se tornem frutos. Ela coloca ordem na tua casa interior para que tudo o que vier até você permaneça. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser uma busca e se torna uma colheita. A colheita daqueles que decidiram ouvir a voz de Deus e agir com fé. Hoje, a sabedoria do alto está sendo derramada sobre você. Ela vai te dar clareza onde havia confusão. Vai te dar força onde havia dúvida. Vai te mostrar o caminho onde parecia não haver saída. E o que era impossível se tornará testemunho da tua fé. Napoleon Hill dizia que o sucesso vem para quem tem uma fé maior do que o medo. E é essa fé, iluminada pela sabedoria divina, que te coloca no centro da prosperidade. Agora, não há mais luta, apenas fluxo. O que você busca começa a te buscar. O que você deseja começa a te reconhecer. Porque a energia da sabedoria atrai tudo o que é seu por direito. O teu amanhecer mudou. Deus está te chamando para viver a riqueza que Ele já plantou dentro de ti. E a partir de agora, a sabedoria divina vai guiar teus passos, tuas ideias e teus resultados. O sol da manhã se ergue como um lembrete silencioso de que Deus renova todas as coisas. O que ontem parecia confuso, hoje se torna mais claro. O que parecia distante, hoje se aproxima. E aquilo que parecia pequeno, hoje revela o tamanho do plano que o Criador tinha preparado. Porque quando a sabedoria divina encontra um coração disposto, ela transforma o ordinário em extraordinário. A prosperidade não é um prêmio reservado a poucos, é um direito espiritual concedido àqueles que vivem com consciência, fé e propósito. O Salmo 112 não fala apenas de riqueza material, ele fala de estabilidade espiritual. Diz que a justiça do homem sábio permanece para sempre, porque está fundamentada em princípios eternos. Isso significa que quem se firma na sabedoria de Deus não depende do vento, cria raízes. E quem cria raízes na fé, floresce em qualquer solo. Napoleon Hill afirmava que o homem que controla seus pensamentos pode controlar o seu destino. Mas o segredo está em quem guia esses pensamentos. Quando a sabedoria divina assume o leme, o medo perde força, o caos perde voz e o coração ganha direção. A prosperidade se torna uma consequência natural do equilíbrio interior. E o equilíbrio nasce da comunhão com Deus. A sabedoria divina não grita, ela sussurra. Ela não chega com alarde. Ela se manifesta no silêncio da oração, na clareza de uma ideia, no conforto de uma certeza que acalma o peito. Ela é o Espírito de Deus, ensinando a mente humana a prosperar sem se perder. Porque prosperar no plano divino é expandir sem corromper o coração. É crescer sem esquecer de onde veio. É construir sem se distanciar da fonte. A riqueza espiritual é a raiz da riqueza material. E é por isso que a sabedoria é o verdadeiro ouro. Ela te ensina a administrar o dinheiro, a valorizar o tempo, a cuidar das pessoas e a discernir o que realmente importa. Com sabedoria, você aprende a reconhecer o momento certo de plantar e o momento certo de colher. Aprende a ouvir a intuição que o Espírito Santo desperta e entende que prosperar é servir. Servir com propósito, com amor e com consciência. Hoje a tua alma recebeu mais do que palavras. Recebeu um chamado, um convite para viver com sabedoria, pensar com clareza e agir com fé. E esse chamado não termina quando o vídeo acaba. Ele começa agora, na primeira decisão que você tomar depois desta mensagem. Cada passo que der a partir de hoje, dê com intenção. Cada meta que escrever, escreva com fé. E cada semente que plantar, plante com gratidão. Deus está te conduzindo a um novo nível. A sabedoria divina vai abrir portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir sozinho.
E tudo o que você precisa fazer é permanecer em sintonia com a fonte, porque a abundância que vem de Deus não depende de esforço, mas de alinhamento. E quando você está alinhado, até o impossível se torna caminho. Sinta essa presença agora. Ela te envolve, te inspira e te prepara para colher tudo aquilo que já foi semeado no invisível. Você não está apenas prosperando, está se tornando canal da prosperidade divina sobre a terra. E esse é o maior propósito de todos. Agora que a sabedoria divina foi despertada em você, chegou o momento de agir. A fé que apenas ouve é semente, mas a fé que age é colheita. E hoje, Deus está te chamando para colher o que já foi plantado no invisível, para transformar a sabedoria recebida em movimento, em prosperidade, em resultados reais. Não espere o momento perfeito. O momento perfeito é este. A sabedoria não habita no amanhã, ela opera no agora. O primeiro passo é simples: alinhar o pensamento com o propósito, o coração com a fé e a ação com o plano divino. Tudo o que você precisa já foi colocado dentro de você. A ideia, a inspiração, o talento, tudo está pronto. O que faltava era a consciência, e agora ela está desperta. Napoleon Hill dizia que a única limitação do homem é aquela que ele impõe à sua própria mente. E o Salmo 112 confirma: aquele que teme ao Senhor será abençoado, e a sua descendência será poderosa na terra. Essas palavras não são promessas distantes, são convites. Convites para viver um novo tempo, um tempo de prosperidade guiada pela sabedoria do alto. Você não precisa correr atrás da prosperidade, precisa se tornar prosperidade. Porque quando a sabedoria divina te guia, o dinheiro se torna consequência, o sucesso se torna fruto e a abundância se torna estado natural. Tudo começa dentro e tudo se manifesta fora. Hoje é o dia de recomeçar com consciência, disciplina e fé. Ore antes de agir e haja com o coração cheio da presença de Deus. Visualize o que deseja, declare com autoridade e caminhe como quem já recebeu. A sabedoria divina não falha, ela cria. E quando você se move em sintonia com ela, nada pode impedir o que foi determinado nos céus. A partir de agora, fale palavras de prosperidade. Pense com clareza. Haja com propósito. E declare todos os dias ao acordar: a sabedoria divina guia meus passos e multiplica minha prosperidade. Que essa frase se torne a sua oração matinal, o seu decreto diário. E que cada amanhecer seja um lembrete do poder que habita em você. Porque o Deus que te criou também te chamou para manifestar a abundância do seu reino aqui na terra.